Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Poliana Roquembar Mendes, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Agradeço imensamente a oportunidade de apresentar o meu trabalho, intitulado Análise Comparativa do Desempenho de Topologias de Filtros de Potência para Mitigação de Distorções Harmônicas em um Precipitador Eletrostático. Dando continuidade à apresentação, aqui temos o sumário. Até a década de 90, a qualidade de energia elétrica era analisada sobretudo de acordo com a continuidade dos serviços. A principal preocupação dos consumidores era que não houvesse interrupções no fornecimento de energia elétrica. Com o desenvolvimento da eletrônica de potência, os equipamentos ligados ao sistema elétrico evoluíram, melhorando seu rendimento e exigindo que a qualidade de energia passasse a ser analisada de forma mais aprofundada e que não fosse apenas uma questão de continuidade. Com esse desenvolvimento, as cargas no sistema, que antes eram basicamente lineares, agora passam a ser principalmente cargas não lineares. A partir da década de 90, a qualidade de energia elétrica começou a ser padronizada e algumas normas internacionais foram criadas, entre elas a I3E 519, a IEC 61000 e a EN 50160. Essas normas abordam diversos distúrbios eletromagnéticos, entre eles a distorção da forma de onda, que é considerada um desvio em regime permanente da forma de onda puramente senoidal na frequência fundamental. As principais formas de distorção da forma de onda são as distorções harmônicas, interharmônicas e subharmônicas. As distorções harmônicas são tensões ou correntes senoidais com frequência múltiplas inteiras da frequência fundamental. As interharmônicas são os sinais com frequências que estão situadas entre as múltiplas inteiras, e as subharmônicas são os sinais com frequência abaixo da frequência fundamental. O objeto de estudo deste trabalho são as distorções harmônicas. A frequência fundamental é a frequência na qual o sistema opera. No caso do Brasil, 60 Hz. No caso do Paraguai, 50. Formas de onda puramente senoidais são almejadas nos sistemas elétricos, visto que os equipamentos são projetados com base em um suprimento senoidal. A energia elétrica que compramos da concessionária, teoricamente, é uma senoide perfeita como essa. Entretanto, sabemos que distúrbios são inseridos na rede e eles acabam deformando o sinal, como por exemplo as distorções harmônicas. Uma harmônica de segunda ordem em um sistema brasileiro apresentaria uma frequência de 120 Hz. Por sua vez, uma harmônica de quarta ordem apresentaria uma frequência de 240 Hz. Em um sistema com a presença dessas duas harmônicas, o sinal recebido, ao invés de ser puramente senoidal, com uma forma de onda azul, teria basicamente este formato, ou seja, seria a soma da frequência fundamental mais as frequências harmônicas. Aqui podemos ver que a forma de onda puramente senoidal, a nossa forma de onda almejada, é bem diferente da forma de onda obtida. Existem diversas soluções disponíveis no mercado para mitigar esse distúrbio de distorção harmônica, como por exemplo, transformador isolador, reator de linha, também conhecido como bobinas Chokes, banco de capacitores, máquinas rotativas e filtros de potência. Os filtros apresentam a maneira mais adequada para mitigar distúrbios inseridos na rede elétrica, pois eles corrigem as alterações dos módulos de corrente e tensão nas diversas frequências harmônicas, promovendo uma maior e melhor aproximação da característica senoidal da forma de onda. Os filtros de potência são classificados quanto à sua construção em ativos, passivos e híbridos. Cada topologia apresenta vantagens e desvantagens, e não existe uma solução genérica que possa ser aplicada em qualquer caso, em se tratando de distorções harmônicas. Então, o que fazer? Cada caso precisa ser analisado de forma distinta. Aqui temos uma tabela com 5 itens para exemplificar as vantagens e desvantagens de cada topologia. Por exemplo, a confiabilidade de um filtro passivo é considerada alta. As dimensões deste filtro é considerada grande, enquanto a confiabilidade do filtro ativo é considerada média e as dimensões pequenas.
Vale a pena analisar se precisamos de uma confiabilidade alta que consuma um grande espaço ou se nos serve uma confiabilidade média, ocupando um espaço menor. Cada sistema elétrico é único e necessita ser analisado de forma criteriosa para que possa ser possível encontrar uma solução adequada e pensada única e exclusivamente para aquele sistema. O objetivo geral deste trabalho é analisar comparativamente o desempenho de 3 topologias distintas de filtros de potência para mitigação de distorções harmônicas em um precipitador eletrostático de uma usina termoelétrica. Os objetivos específicos deste trabalho são obter a modelagem do sistema em AT-Pedral, projetar e dimensionar os filtros passivo, ativo e híbrido com o uso do MATLAB e do Simulink, modelar e simular a inserção dos filtros no sistema. A inserção do filtro passivo será feita diretamente no AT-Pedral e a inserção do filtro ativo e híbrido será a união do MATLAB e do AT-Pedral. Analisar comparativamente o desempenho dos filtros desenvolvidos no trabalho e inseridos no sistema. E, por fim, identificar a melhor solução, levando em consideração o custo-benefício. Os distúrbios eletromagnéticos permeiam por todos os âmbitos do setor elétrico, desde a geração até o consumidor final. E eles acarretam muitas desvantagens a curto e a longo prazo. As desvantagens a curto prazo são sobrecarga, vibrações e alterações do fator de potência. E a longo prazo, aquecimento excessivo de condutores, atuação indevida do sistema de proteção e danos em máquinas elétricas. Em casos extremos, devido a disparos intempestivos, pode causar a parada de uma usina geradora. A correção destes distúrbios visa aumentar a qualidade e confiabilidade da energia elétrica a ser distribuída e reduzir os prejuízos econômicos e perdas técnicas oriundas dos distúrbios presentes no sistema. A primeira etapa do trabalho foi a realização da pesquisa bibliográfica. Para isso, foi utilizado o método Pronal-C. A primeira etapa do método Pronal-C é a definição de palavras-chave. Neste caso, foram definidos 3 eixos de palavras-chave. O segundo passo é a definição do banco de dados. Para este trabalho, foram utilizados o banco de dados da Scopus, da Web of Science e da I3E. O terceiro passo é a filtragem dos artigos. Os artigos foram filtrados por título, citação, ano e idioma. O quarto passo é a criação de banco de artigos e autores. Neste banco é feita a leitura de resumos e a leitura dos artigos. E o último passo é o portfólio bibliográfico. A partir dele foi possível montar as tabelas de status da arte. Após estar com a parte bibliográfica em mãos, foi possível definir a metodologia a ser utilizada no trabalho. Neste trabalho será utilizada a metodologia descrita por Bowling em 2010. Essa metodologia é dividida em 5 passos. O primeiro passo é identificar a categoria do problema, neste caso, distorções da forma de onda. O segundo passo são as características do problema, medições e coletas de dados. No caso deste trabalho, simulação da modelagem para obtenção de dados. O terceiro passo é identificar a faixa de solução. Para este trabalho, foi identificada como faixa de solução o uso de filtros de potência. O quarto passo é avaliar as soluções, é realizar uma análise dos resultados encontrados. E o último passo é escolher a melhor solução. Será feita uma avaliação técnica da solução encontrada, levando em consideração o custo-benefício, para ver qual seria melhor para ser aplicado no sistema. O primeiro passo foi identificar a categoria do problema, que é a distorção harmônica de corrente no ponto de conexão comum do precipitador. Através da imagem da forma de onda, é possível notar que a mesma apresenta uma distorção em seu formato. Este trabalho foi desenvolvido em cima da modelagem feita por Pomalyes em 2014. O segundo passo é fazer as medições e coletas de dados. Após realizar a FFT da forma de onda
de corrente, obteve-se os valores de distorção harmônica individual. Para a harmônica de ordem 2, o valor de distorção individual encontrado foi de 28,30%, enquanto o limite é de 2,5%. Para a harmônica de quarta ordem, 16,35%. Para a de oitava, 4,54%. Para a décima ordem, 3,94%. E para a 14ª ordem, 2,87, enquanto o limite é de 1,125. O terceiro passo é a escolha das topologias a serem implementadas. Aqui podemos ver os principais arranjos das topologias de filtros de potência. Para este trabalho, foram escolhidas as topologias do filtro ativo paralelo com VSI, o filtro passivo paralelo sintonizado e o filtro híbrido paralelo, formado por um filtro ativo paralelo em paralelo com um filtro passivo paralelo. O filtro de potência passivo shunt sintonizado foi escolhido pois, de acordo com a bibliografia, ele é amplamente utilizado, principalmente para harmônicas de maiores amplitudes, que geralmente correspondem às harmônicas de baixas ordens. Além disso, esse filtro tem baixa complexidade, ele é muito utilizado comercialmente, ele é muito simples, ele tem um baixo custo e, além disso, ainda corrige fator de potência. O filtro de potência ativo paralelo foi escolhido por permitir mitigar distorções harmônicas em sistemas de baixa, média e alta potência. Além disso, a principal vantagem deste filtro é possuir uma compensação variável de harmônicas de potência reativa, que podem ser ajustadas de acordo com a variação da carga. Ele é considerado uma solução superior ao filtro passivo. Entretanto, ele apresenta uma complexidade muito maior e, por necessitar de um sistema de controle, o valor de projeto dele é consideravelmente superior. O filtro de potência híbrido paralelo é um ótimo compensador de reativos na frequência fundamental, e ele veio como uma solução para o custo elevado do filtro de potência ativo, pois o filtro passivo, que existe no filtro híbrido, auxilia na filtragem, permitindo que a potência do filtro ativo seja reduzida. Com isso, acaba reduzindo os custos. Para reduzir ainda mais os custos, pode-se reduzir a potência do inversor. Com a redução da potência do inversor, há uma queda de tensão e corrente no inversor, e isso faz com que o custo de projeto seja muito menor. Para que a potência do inversor seja reduzida, o inversor é conectado em paralelo com os indutores do filtro passivo de potência e, então, conectado em paralelo com a carga. A primeira topologia desenvolvida no trabalho foi a do filtro passivo. Para os cálculos deste filtro, foi utilizado como bibliografia o livro Harmônicos em Sistemas Elétricos. A primeira etapa do trabalho foi a coleta de dados no AT-Pedral, de onde foi possível extrair as distorções harmônicas individual de corrente para todas as ordens harmônicas. A segunda etapa foi o cálculo dos componentes RLC. Foi feita uma rotina no MATLAB para os filtros de ordem 2, 4 e 8, que eram as ordens harmônicas com maior distorção. A terceira etapa foi o cálculo de desempenho do filtro no MATLAB. Foi realizada também uma rotina para verificar se o filtro com os componentes anteriormente calculados atingiam as especificações. O quarto passo foi a análise da resposta em frequência. Foi feita também uma rotina no MATLAB para verificar se o filtro estava de acordo com o que era esperado. O quinto passo foi a inserção do filtro no sistema, utilizando o software AT-Pedral. E, por fim, foi realizada a coleta de dados no AT-Pedral para analisar o desempenho dos filtros ali inseridos. Aqui temos os valores dos componentes calculados pela rotina desenvolvida no MATLAB. Os valores estão de acordo com o calculado, não são valores comerciais ainda. Futuramente, pretende-se fixar o capacitor num valor comercial mais próximo possível e aí, então, encontrar os valores para resistor e indutor. O quarto passo da metodologia de Boolean é a análise dos resultados encontrados. Os cenários foram os seguintes. Foi feita a inserção apenas do filtro de ordem 2 no sistema.
A distorção harmônica total do sistema original era de 35,41%. Com a inserção do filtro de ordem 2, foi encontrada uma distorção harmônica total de 14,82%. Apesar dela ser uma distorção harmônica muito menor, ela ainda está acima do limite estabelecido pela norma. Com a inserção apenas do filtro de ordem 4, a distorção harmônica total foi de 32,88%. Ela diminuiu quando comparada com a distorção do sistema original, mas ainda permanece alta. Com a inserção do filtro de ordem 8, a distorção harmônica total aumentou para 62,82%. Por isso, testou-se a inserção dos filtros de ordem 2 e 4. Com a inserção dos filtros de ordem 2 e 4, a distorção harmônica total encontrada foi de 7,77%, já dentro dos limites estabelecidos pela norma. Testou-se também a inserção dos 3 filtros juntos, os filtros de ordem 2, 4 e 8. Para eles, foi encontrada uma distorção harmônica de 11,15%. Apesar de estarem dentro da norma, que é de 12%, optou-se com o cenário final a inserção apenas dos filtros de ordem 2 e 4, por apresentar um resultado mais satisfatório. Como pode ser visto, o filtro de ordem 8 inseria mais ruído no sistema do que mitigava. Por esse motivo, ele foi descartado do cenário final. Aqui temos a imagem da comparação da distorção harmônica individual de corrente no sistema original, em verde, e no sistema com inserção dos 2 filtros, em azul. Para a harmônica de ordem 2, o sistema original tinha uma distorção harmônica individual de 28,30%, que passou a ser de 6,17%. Para a harmônica de quarta ordem, a distorção harmônica individual era de 16,35% e passou a ser de 1,49%. E, por fim, a harmônica de oitava ordem era de 4,54% e passou a ser de 1,19%. A forma de onda do sistema original apresentava uma distorção bem significativa. Com a inserção dos filtros, a forma de onda passou a ser mais aproximada de uma senoide, mas ainda apresenta algumas distorções. Apesar do fator de deslocamento do sistema ser bom, o fator de potência era de 0,11 antes da inserção dos filtros e passou a ser de 0,33 com a inserção dos filtros. O quinto e último passo refere-se à avaliação técnica da melhor solução encontrada. Como esse trabalho ainda está em desenvolvimento, cabe aqui mencionar os resultados esperados. Espera-se projetar o filtro ativo e o filtro híbrido na ferramenta Simulink, no MATLAB. Espera-se também realizar a leitura de dados do sistema, da seguinte forma: o filtro será desenvolvido no Simulink do MATLAB, será gerada uma rotina que lerá os dados do ATPDRAW e inserirá estes dados no MATLAB para que o filtro possa ser simulado, e dali será retirado os valores finais que serão analisados. Espera-se também realizar um orçamento para saber qual o valor comercial dos filtros aqui estudados. E, por fim, espera-se fazer a análise comparativa dos filtros, analisando seu custo-benefício, levando em consideração custo de projeto, complexidade, tempo envolvido e capacidade de mitigação. Aqui temos o cronograma de execução do primeiro ano do projeto, realizado em 2019. Aqui temos o cronograma de execução do segundo ano de projeto. Em verde são os itens já concluídos, em amarelo os que estão em andamento e em vermelho os itens que devem ser realizados. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a presença do meu professor orientador, professor Osvaldo, da minha co-orientadora, professora Maureen, dos membros avaliadores, professora Camila, professor Daniel e professor Enio. Obrigada.